Ele morava num vilarejo e o pai gostava muito de plantas, gostava muito de olhar os insetos. Então, quando o pai era um pastor protestante, quando ia realizar os cultos, sempre levava os filhos e o Fritz acompanhava. E, geralmente, no retorno, eles paravam pelo campo e o pai explicava sempre sobre as plantas, sobre os insetos que encontrava pelo caminho, né? Então, desde criança, ele teve essa influência que foi se desenvolvendo e, com isso, a sua capacidade de observação já vem desde essa fase de infância. Porque ele foi criado num ambiente religioso, ele começou a se distanciar dessa herança familiar, né, para se encaminhar para o lado da ciência. Tanto é que ele fez o curso inteiro de medicina com a intenção de se tornar médico de bordo e conhecer os trópicos através dessa via, né? Mas quando chegou na hora de se formar, ele tinha que fazer um juramento de cunho cristão, de cunho, né? E ele não concordava. Eu não posso jurar uma coisa com a qual eu não comungo. Eu digo que é uma época que ele era muito radical, quer dizer, ele sempre foi uma pessoa radical, né, nas posturas dele. Mas naquela época ele era um idealista, né? Então ele preferiu abrir mão de tudo e não colar o grau. A Babitonga, a Baía Babitonga, é uma porta de entrada, sempre foi. Então a gente tem que aí dizer que a geografia nos ajudou também, colaborou, né, com São Francisco do Sul. E por essa porta de entrada chegaram muitos imigrantes. Eu imagino que ele vindo nessa embarcação aqui, adentrando a Barra, né, adentrando a Baía Babitonga, que antes era conhecida como Rio São Francisco, ele chega aqui ao centro histórico e a imagem que ele tem, como tantos os outros que vieram com ele nessa embarcação, foi desse centro histórico, esse conjunto arquitetônico, esse casario, em meio aos dois morros, que é o Morro do Hospício e o Morro da Caixa d'Água. Então, lá naquele período, quando Fritz Miller vem, esse conjunto arquitetônico já existia, né? Então, eu acredito que ele foi emocionado, sabe? E, na realidade, o que ele encontra? Mata Virgem, tudo ainda por fazer, um grupo pequeno de pessoas, e as dificuldades foram imensas. Derrubada da mata, e num determinado trecho de uma das correspondências ele narra que ele tinha dificuldades de escrever porque ele estava mais envolvido com a enxada do que com o microscópio. Então a enxada e o machado eram os seus grandes companheiros naquele momento. Inclusive, numa das derrubadas de mata, ele quase que perdeu a vida devido a uma árvore cair próximo a ele, que o machucou bastante e o deixou acamado. Então as dificuldades foram imensas. Este aqui é um trecho remanescente do antigo caminho que ligava Itajaí a Desterro, hoje Florianópolis. Esse trecho, certamente, foi trilhado pelo Dr. Fritz Miller, porque o Dr. Fritz Miller muitas vezes se dirigia a Florianópolis a pé. É interessante que essas caminhadas eram também, diríamos assim, entre aspas, expedições científicas. Então ele não caminhava assim, célere ou desatento do que estava vendo, né? Ele olhava a mata tropical, né? Ele ouvia os pássaros, ele via os insetos que interessavam também a ele, mas principalmente quando ele transitava pelas praias, ele tinha uma atenção muito grande. Praias e manguezais. Fritz Miller chega aqui em Desterro em 1856, né? Inicialmente ele faz um reconhecimento desse local, né? Porque ele foi convidado pelo presidente da província, né? O João José Coutinho,
mas tinha sido indicado anteriormente pelo Hermann Blumenau, que era o diretor da colônia Blumenau, né? Fritz Müller, ele chega aqui e se estabelece aqui em Florianópolis e vai ser então professor do Liceu Provincial. Ficava uma parte do dia com atividades no liceu, até porque o número de alunos era pequeno, né? Quando começou era em torno de 14 alunos. Ele tinha bastante tempo para explorar as redondezas e aí ele se dedicou muito ao estudo dos organismos marinhos, enfim. Quando o Darwin lançou o livro Origem das Espécies, era um livro mais teórico. Lançou, e quando o Fritz viu esse livro, recebeu uma cópia desse livro, ele começou a ir atrás das provas. Então, o Darwin sempre falava que a teoria eu fiz aqui na Inglaterra, mas as provas, quem comprovou que eu tinha razão na minha teoria, foi muito graças à contribuição do Fritz Müller. Fritz Müller realizou uma série de estudos que hoje estão na base de toda a biologia. Então, são estudos sobre animais invertebrados, sobre plantas, que contribuíram realmente para consolidar a biologia como um ramo da ciência. O fundamento filosófico da biologia está na teoria evolutiva de Darwin, que foi proposta em 1859 e que Fritz Müller também contribuiu para consolidar essa teoria através de um livro com inúmeras comprovações biológicas sobre a teoria evolutiva. É o livro Fear Darwin, que foi publicado em 1864. O livro sobre a origem das espécies, que foi publicado em 1859, né? Ele leu, ficou entusiasmadíssimo com esse livro, porque ali Charles Darwin propunha uma mecânica dentro da história natural, né? Porque até então os biólogos, os naturalistas se limitavam a descobrir novas espécies, descrever e classificar só. Não havia um interrelacionamento entre as espécies. E quando com o livro do Darwin, apresenta a mecânica da evolução das espécies através do mecanismo de seleção natural, né? E então o Fritz Müller ficou maravilhado com isso e ele pensou, vou testar essa proposta, essa teoria, porque toda teoria tem que ser testada, né? E um dos organismos, ou grupo de organismos que ele escolhe dentre alguns crustáceos, é o dos caranguejos terrestres, né? Então o que ele postula é o seguinte: esses caranguejos terrestres, eles estão classificados em famílias diferentes de caranguejos. Então, ele postula que essa, digamos assim, evolução das diferentes famílias foi anterior à invasão do ambiente terrestre a partir de ancestrais marinhos, ou seja, que houve invasões independentes, né, em diferentes famílias, né, de caranguejos do ambiente terrestre. E que se isso de fato ocorreu a partir da evolução, o aparato, né, as adaptações para a respiração aérea do ar seriam um pouquinho diferentes em cada uma delas, justamente porque foram evoluções independentes. Então ele investiga justamente esses caranguejos, que é o caso do Maria Farinha, que é o caso do chama-maré e de algumas outras espécies, e observa que de fato, né, caranguejos de diferentes famílias têm pequenas diferenças nas adaptações para a respiração. Olha, os camarões foram extremamente importantes, né, em termos dos estudos do Fritz Müller. Inclusive, uma descoberta com os camarões é o que inclinou ele a favor da aceitação, né, da teoria da evolução do Charles Darwin, que foi a descoberta do náuplio em camarões aqui em Florianópolis. Então, o que se conhecia até a época do Fritz Müller era esse estágio larval muito simples, chamado de náuplio, em crustáceos ditos inferiores na época, que é o caso das cracas, o caso dos copépodes, por exemplo. Já nos crustáceos ditos superiores, o caso do camarão, o caso dos caranguejos, não se conhecia essa larva náuplio, né? E o Fritz Müller é o primeiro pesquisador que faz um desenho, né, que realmente descobre esse tipo larval. E isso é importante porque indica, né, que todos os grandes grupos de crustáceos, tanto os inferiores quanto os superiores, têm esse tipo larval no seu desenvolvimento, o que é uma evidência, né, de que todos os crustáceos descendem de um ancestral comum. E esse conhecimento dele naquela época foi muito importante para o desenvolvimento todo que veio depois. Então, para ajudar a fechar o ciclo de produção do camarão e para auxiliar no cultivo do camarão, no desenvolvimento da indústria do cultivo de camarão marinho. Então,
trabalho muito importante para a cadeia como um todo, não só em Florianópolis como no mundo. Aí começou então um intercâmbio, né, de correspondência que durou até a morte de Darwin em 1882. Apesar dele ter se maravilhado com o mar e com a riqueza de vida que tinha no mar aqui do litoral catarinense, no mar tropical, subtropical, na realidade o que ele gostava mesmo era da floresta. Então ele, mesmo lecionando em Desterro e morando lá por 11 anos, ele gostava de vir para cá e rever a mata, onde ele trabalhou como um simples colono nos 2, 3, 4 primeiros anos da permanência dele aqui. O grande laboratório do Fritz Miller, isso Alfred Miller afirma, né, era o seu jardim. O jardim do Fritz Miller, ele colecionava ali as coisas mais curiosas do ponto de vista de história natural que tinha aqui pelo vale, né? Coisas que nós levamos uma flor para casa porque ela é bonita. Às vezes uma florzinha mínima, sem grandes expressões, para um naturalista tem grande significado, né? Então aquele jardim do Fritz Miller era um verdadeiro depósito desses objetos naturais, entende? Então aquilo ali fazia parte do seu trabalho. Na ocasião ele estava trabalhando para o governo do estado e ele propôs ao governo do estado levantamento de espécies de plantas que podiam ser úteis para a agricultura, para a alimentação, etc. Então ele precisou conhecer o máximo possível da vegetação catarinense. Cada curso d'água, cada riachinho, ele tinha que descer, subir do outro lado, descer, subir do outro lado, pular o riacho. Rios maiores tinham que procurar um lugar que desse para atravessar por dentro da água. Eram raríssimas as pontes na época, né? Então, imaginando quem passa por uma rodovia dessa, com esse conforto, ar-condicionado, e fazer em questão de pouquíssimas horas o que ele fez em 23 dias, é um negócio assim imaginável, é realmente emocionante. O mimetismo nada mais é que quando algum ser vivo ele imita a aparência de outro ser vivo ou o meio que ele vive, né? Todo mundo conhece, por exemplo, a camuflagem. É um tipo de mimetismo. Então, dentro dessa teoria do mimetismo, o Miller, aqui na Floresta Atlântica, né, ali em Blumenau, ele observou que borboletas, ambas espécies tóxicas, elas desenvolviam um padrão de asas comum. E então, qual seria a explicação para que duas espécies que já são tóxicas, ou seja, elas já possuem também uma proteção contra predadores, porque elas são desagradáveis ao paladar do pássaro, por que elas desenvolvem esse padrão comum de asas, né? Por que elas também evoluem assim? E a explicação dele foi que é um meio de defesa entre duas espécies tóxicas, né? Que a perda de indivíduos num ataque de predadores é menor quando as tóxicas ficam parecidas. Foi o primeiro no mundo a contribuir com um modelo matemático de dinâmica populacional, quando realizou estudo sobre borboletas miméticas aí na região de Blumenau. Então ele soube aplicar a matemática em uma época em que ninguém fazia isso no mundo, em absolutamente lugar nenhum. Era meio-dia. Ao redor, um silêncio pesado. Tudo repousa, apenas um som estridente. Cantam grilos o seu trinado. Um silêncio pesado no espaço do céu, apenas o alto grito da araponga. Ele tinha um conhecimento de autores alemães ou europeus que usavam a flora e a fauna de lá para ilustrar as histórias para as crianças. Então ele achou por bem de fazer histórias ou poesias usando a nossa flora e a nossa fauna.
para facilitar a alfabetização das suas filhas. O que ele fez em nome da ciência mereceria tê-lo assim de uma forma bem mais valorizada. Em que termos? De rever as suas pesquisas, de levar para as universidades. O Fritz Miller ele tem uma importância na história das ciências naturais para o mundo inteiro, por ter sido um dos colaboradores mais importantes de Darwin. Então, o fato de nós conhecermos que ele passou aqui, quais espécies ele observou, que constam no seu relato, e muitas delas nós vimos hoje, isso é importância para a região, para valorizar o cientista que viveu aqui, o cientista que passou aqui. E a inovação que a gente pode colocar, inclusive o conceito de inovação do Fritz Miller, transpassa a questão científica. Ele, pelo papel dele na comunidade, ele atuou na política, ele atuou na questão de descobertas, então como professor. Então nós temos vários pontos de vista que a gente pode resgatar para demonstrar quão importante ele foi para nós. O Fritz Miller é a nossa joia aqui, né? Com certeza o cidadão mais ilustre e mais importante que já viveu aqui nesse vale, né?